E esse ano vai emitir mais? Você acha que vai aumentar ou diminuir a impressão de moeda esse ano no Brasil, no ano eleitoral? E ano que vem você acha que vai ser mais ou menos do que isso? Só aumenta, porque é o aumento sem arcabouço fiscal, sem nada, agora tudo é emergencial, os caras estão arregando nas pernas. Sabe quando que vai parar isso aí? Só tem uma força hoje capaz de botar o Brasil de joelho. Qual? Nenhum governo vai parar de emitir dívida. Nem o Bolsonaro, quando estava no governo, conseguiu. Ele conseguiu por um tempo, mas aí veio a pandemia, madeira. Obrigou. Imprimiu como nem Dilma não imprimiu, né? Só que não gerou inflação Bolsonaro na época. Imprimiu mais? No ano de 2020, imprimiu bastante. Só que no ano de 2020 não gerou inflação porque a economia estava parada. O componente velocidade de circulação chegou a zero. O dinheiro não circulava. Então todo aquele dinheiro ficou empossado, não gerou inflação. Mas é o efeito depois da que começou, depois que começou a melhorar a explodiu das pessoas, aí aumentou a inflação. E diga-se de passagem, não foi só ele, foi o mundo inteiro. E como você falou que tem um jeito de parar? Qual o jeito de parar isso? Do que eu estava falando de... A única coisa que pode parar é essa emissão aí de dívidas. Aqui no Brasil, no dia que o mercado resolver virar pro Lula e falar assim, ó, acabou essa festa, eu não confio mais no teu governo e na tua capacidade de... Chega na hora que porque para funcionar ele precisa emitir dívida e fazer leilão de papéis. Para poder... como é que funciona contas públicas? O governo vai lá e faz um cheque e gasto público. Imprimiu dinheiro, fez um cheque voltando à economia. Aí a conta vai para o tesouro tem que pagar. Quando o tesouro... Ele tem um caixa lá, mas se esse caixa cair, ele tem que imediatamente fazer leilão e vender título. É assim que funciona. Na hora de vender título, o mercado todo resolve falar assim, eu não confio mais nesse governo. Esse crescimento não tem, eu não confio na economia. A taxa vai de 10 para 20. Eu já vi isso acontecer na década de 80. O cara vai tentar emitir, ele não consegue colocar o papel. O leilão falha. O leilão falha, ninguém compra. Ninguém confia. Então, isso vai... Mas as pessoas que têm real, as pessoas que têm CDI, têm CDB, eles estão comprando sem ver. As pessoas que têm Tesouro Direto, fundos, estão confiando sem ver. É por isso que a grande lição do livro é que... Tem uma hora que os grandes bancos, você que fala, não... Porque isso acontece quando o cara começa a tomar prejuízo. Quando ele começa a tomar prejuízo também, ele fala, eu não posso... Aí vai ser a hora que ele vai vir controle de capitais. Ele vai comprar nessa hora de 6 meses. Nessa hora... O de 3 anos ele não compra, aí falha o leilão. Aí o governo começa a ter que emitir mais curto. E fazer controle de capital para impedir pro cara tirar dinheiro do país. Você vai ter que investir aqui sim. Mas nessa hora, se ele faz controle de capital... Vai proibir o cara de tirar o dinheiro do país. Nessa hora, o juro já vai estar 20%. Aí o Bitcoin aqui vai ficar 20% mais caro que no exterior, como foi na Argentina. Na Argentina ficou mais caro por conta disso. Porque você não conseguia tirar dinheiro de outra maneira se não comprando Bitcoin e enviando. Como na Venezuela, quando você tem controle de capital, aumenta o grosso da demanda de saída aqui é através do dólar. Eles vão fazer paralelo, vão fazer igual se fazia na década de 70. Pois é, exatamente. O Bitcoin não tem tamanho de mercado hoje, pelo mercado que circula, para você tirar 10 bilhões daqui. É isso. Mas dá pra você tirar proveito disso aí, né? O que a gente tem que fazer é tirar proveito disso. E depende também do cenário externo. No cenário externo, se esse cenário de problema de financiamento de dívida brasileira for global, aí esse problema vai estar... Eu antevejo isso na dívida americana. Eu enxergo hoje um futuro onde o Fed Funds pode cair para 2% ou 3%, mas o 10 anos e o 30 anos subir para 8% ou 9%, por conta de um problema de financiamento. É isso. As 3 lições do livro, a primeira lição é que o juro negativo desde 2008 não é só aqui, é só questão mundial. O problema do quantitative easing é absolutamente imoral. O sistema financeiro atual é absolutamente imoral e satânico. E é demonstrado numa matéria chamada Public Choice Theory, a teoria das escolhas públicas, que quando você não tem chance de mudar o país no voto, e realmente estatisticamente nosso voto, a chance de a gente mudar o país é menor do que ganhar na Mega Sena 10 vezes. Não é isso? Seu voto ser decisivo é muito menor que ganhar na Mega Sena. Não é isso? Até porque você pode apostar na Mega Sena toda semana e votar é só a cada 4 anos. Né? Então, a salvação é individual. E se você não quiser ter suas mãos sujas de sangue de aborto, se você não quiser ter suas mãos sujas de castração de criança, se você não quiser ter suas mãos sujas de pessoas inocentes sendo enrabadas na cadeia por acusadas de estupro de cônjuge que não existe, não é isso? Quem acha que tem estupro de cônjuge não sabe o que é casamento bíblico. Então você não pode financiar o governo. Se você compra ações, você financia o governo. Se você comprar tesouro direto, você financia o governo. Se você tem saldo em real, você financia o governo. Se você tem negócios que pagam impostos voluntários a um governo, você é financiador voluntário daquele governo. O que o governo fizer com aquele dinheiro, você também foi culpado por isso, né? Você foi comparsa, financiador daqueles crimes. Você quer fazer oposição real? Lê o livro de graça, tem de graça no YouTube, bote lá Bitcoin Red Pill, que você vai aprender a tirar o seu dinheiro dessa ciranda imoral. Pode cair, pode cair. Agora, estatisticamente, o índice de trade, o índice de Jensen, todos os índices financeiros, mas quando sobe, o ganho médio é muito mais
muito mais desproporcional do que dos demais ativos. Vai ter uma crise financeira, o Bitcoin vai cair mais do que a maioria dos índices vai, porque ele é mais líquido. O que você consegue vender de madrugada para estar em outro país em 10 minutos? Não é ação, né? Mas aí cai Bitcoin. tudo, cai bolsa, cai Bitcoin. E o Bitcoin cai mais, porque ele é mais líquido. Você não consegue vender Ibovespa de madrugada para mandar dinheiro para outro país para evitar a imagem. Sim, você tá falando do Bitcoin Brasil. você consegue. É que eu tô falando da bolsa americana. Não, mas vários ativos. Que é a noite Japão, inteira, por exemplo, quando teve queda no Japão agora, tinham vários ativos no Japão. O cara não tinha como vender de madrugada. Você podia vender Bitcoin e depositar para evitar a chamada de imagem. O que eles faziam? O que eles faziam de madrugada, no caso do Japão, ele tá certo. Bolsas, a única coisa que tem volume para fazer de madrugada é os futuros. Então o nego foi nos futuros de bolsa e Forex. Nikkei, o spot. O spot FX é muito líquido toda hora do dia, 24 horas por dia. O nego vai de madrugada no ien e soca a bota no dólar e compra ien, que já está desalavancando o trade. Então eu concordo com você que vai ter. Só que eu acho que vai ter um momento de fazer isso. No momento da desalavancagem. Enquanto o mundo está desalavancando, o que vai subir mesmo sendo dívida, o análogo do dólar papel é a dívida curtinha. Eu não quero ter ela para financiar governo. Eu quero ter ela porque na hora que os preços caem, ela vai... E aí depois eu troco por tudo. Entendeu? Isso. Vou ficar nisso aí. É porque é o seguinte. Esse ano, por exemplo... Agora, no cenário de inflação constante, é sempre ganho para quem tem ativos como Bitcoin, por exemplo. Só que para você entender que não dá para ter uma inflação para sempre, porque o mecanismo de produzir inflação, ele é a expansão de crédito. E a expansão de crédito tem limite. O limite da expansão de crédito é quando ninguém mais conseguir comprar e achar que não recebe. É global. Existe um momento que você não consegue expandir mais o crédito. Você vai ter que, para você expandir, você tem que botar o juro a -1, -2, nominalmente. Porque 0 ele já ficou um tempão. Até negativo em alguns países. Nominal negativo. Na Alemanha ficou -1 o papel de 10 anos. Tinha banco que cobrava pra você deixar depósito era uma bolha. Esse cenário foi uma bolha. Porque nesse momento que o juro está vendendo -1 na Alemanha, a Argentina, depois de dar 4 moratórias, vendeu o bônus de 100 anos. Teve um negócio desse mesmo. Teve um bônus de 100. Como que a Argentina conseguiu, depois, agora deve estar, mas como que a Argentina conseguiu, depois de dar 5 moratórias, vender um bônus de 100 anos? Tem que ver o yield, né? Mas vendeu, um país desse não devia tomar empréstimo de 100 nunca. A Áustria fez emissão de 100 anos a 1%. Sabe quanto está valendo esse papel hoje? Ela vendeu bônus de 100 anos com um juro de 1% a 100, ao preço de par, né? A 100 tem um cupomzinho, tem um cupom anual de 1%. E vendeu a 100 euros. Os juros em euro tá 3%. Derrotou esse bônus da Áustria de 100 anos vale 20% do valor de face. Ou seja, uma perda por 100 anos. Exatamente. A valor presente perdeu 80% do valor. Então, o mercado de renda fixa já tomou um tombo. Quando o Treasury de 30 anos, quando a taxa do governo americano foi de 1% para 5% ou para 4,5%, o bônus de 30 anos, o cara perdeu 50%. Isso, mas eu concordo que reduzindo nos Estados Unidos, a tendência no mundo inteiro para evitar o carry trade é baixar também. Esse pessoal que perdeu 80% nesse título, quando o juro voltar à normalidade, o novo normal, isso tende a voltar. Mas você vê, o dinheiro de 30 anos, o juro de 30 anos ainda está 4%. O cara voltou um pouquinho, mas 30 anos, porque ele vai levar para recuperar isso aí. E a convexidade é a segunda derivada do preço do título. O efeito de você ir de 1 para 2, o prejuízo que você toma quando o juro vai de 1 para 2 é muito maior do que quando o juro vai de 2 para 3. Então, porque de 1 para 2 é dobrar, de 2 para 3 é 50%. Chama-se convexidade, é a segunda derivada. A primeira derivada é a variação do preço, a segunda derivada é a variação da variação. E ela é maior, quanto mais próximo de 0 você chega, maior a convexidade. Claro. Maior a alteração de preço. Foi o que eu falei, de 0 para 5 é infinito. De 0 para 1 é infinito. É infinitos por cento. Mas é isso que eu tava falando. Ficar para um cara como Warren Buffett, que tem um volume absurdo e que se recusa a se envolver com coisa. Tem Bitcoin um pouquinho, não tem? Eu acho que a maioria desses caras bilionários, eles começam comprando sem dizer a ninguém, como asset pessoal, como legado. Sim. Porque, tipo assim, até um cara desse ser interditado, o único dinheiro que ele consegue acessar e ninguém vai tomar dele é o Bitcoin, né? Até tem. Bitcoin é como uma arma. O ideal é que você comece a comprar sem alardear, né? Você só alardeia na hora que você faz a compra corporativa. Mas é isso. E a hora de fazer aquela compra porrada
é depois que passar esse... Aí é pra ir pra Mas é isso. Tipo assim, se eu tivesse esperando essa onda porrada, porque, tipo assim, essa crise todo mundo sabe que vai acontecer e tá dizendo isso desde 2008. Eu vou te dizer quando eu... Desde 2008. Desde 2008 não, mas eu vou te dizer, eu não dou mais 5 anos. Em real, esse ano, o Bitcoin subiu 50%, que foi um ano merda. A Alemanha vendeu 50 mil Bitcoins, tipo, todos os Bitcoins que ela tinha. Teve desova de Mt. Gox, que foi tipo 100 mil Bitcoin. Foram mais de... Só isso aí já foi praticamente a quantidade de Bitcoin que foi minerado esse ano. Foi como se a inflação do Bitcoin tivesse dobrado só com essas duas vendas. Tiveram dezenas de desovas absurdas. E em uma situação dessa, que era pra o Bitcoin tá caindo pra caralho, ainda subiu 50% em real. Porque Tipo assim, não era cada pra ano... caindo. Sabe por que não era pra... Tem o dólar que ele dá para os bancos, chama-se reserva bancária. É dólar escritural, é o dólar só que não papel. É o dólar que ele deposita no banco, chama-se reserve, reserva bancária. O dólar papel, que é o dólar em circulação das pessoas, também está lá no balanço. Tá? Tem, sei lá quantos bilhões tem disso aí, a gente olha, mas é pouco. Porque de reservas bancárias mesmo, tem trilhões. Entendeu? Reservas, dólar escritural que não é papel. Sim. É o dinheiro, é o crédito. Saldo bancário. Saldo bancário. E tem uma outra possibilidade. Países que não são os Estados Unidos, mas que negociam em dólar, que criam dólares, obrigações de dólar entre si, eurodólares, eles podem gerar dólares, eles podem gerar sintético de dólar, hipercolateralizados, por exemplo, em Bitcoin. Existem diversos smart contracts hoje, não entre estados, mas existe na internet, sem sede em lugar nenhum, sem dono, que você gera vale dólares garantidos pela capacidade de liquidação do patrimônio que você colocou lá. Sim, seja Bitcoin, é o derivativo seja de Bitcoin. Isso. Por exemplo, se É os o que eu BRICS opero, agora, de vez em quando, se os BRICS agora começarem a negociar entre si, não no dólar do Fed, que pode ser tomado como a Rússia tomou, mas em um dólar que não pode ser tomado pelo Fed, porque ele veio de um smart contract, ele enriquece duas vezes. Ele enriquece porque a dívida dele em dólar vai se desvalorizar, porque a oferta do dólar aumenta, ele está criando dólar. Enquanto tem criação de dólar, sim. E enriquece porque ele só perde no meu cenário de destruição de dólar, que aí o dólar, tudo que é em dólar cai de preço, ele começa a ter que liquidar para pagar essa dívida. Mas não está lá ainda. Eu acredito que não vou atrapalhar esses dois são cenários possíveis. Agora, a maioria dos banqueiros centrais do mundo vão dizer que não, que esse cenário é improvável e que o soft lending é garantido, nunca mais haverá uma crise. E que eles geralmente estavam errados, né? Eles acham que isso dessa vez é diferente, meu irmão. Dessa vez é diferente todo ano, né? Dessa vez é diferente todo ano. A conversa é essa, né? Isso que você falou é legal você falar. Confia, nunca fiz isso antes, né? Não. É o primeiro. Eu me lembro de uma clássica, exatamente isso que você falou, e você tem toda a razão. Eu estava morando em Nova York, em 2005. Eu trabalhava na Merrill Lynch, banco estrangeiro lá, e eu escutei uma entrevista do recém-impossado presidente do Federal Reserve da época, que chamava-se Ben Bernanke. Saiu o Alan Greenspan, que era um ícone, né? Todo mundo achou ele um gênio, porque no meio do crash do Nasdaq ele baixou o juro e salvou todo mundo. E por causa da atuação dele, a economia americana não teve recessão, ele afastou o risco deles, eles tinham medo de uma recessão, de uma deflação. Né? Ele baixou o juro para 1% e inventaram aquela modalidade de crédito hipotecário. E a economia se deslanchou. Crédito hipotekário. Esse crédito que ele tá falando é aquele do filme. Você já assistiu A Grande Aposta? É esse aí. The Big Short. Que prostituta, mendigo, todo mundo comprava imóvel, não é isso? Inventaram aquela maravilha. Aí, o Bernanke já era presidente do Fed, os imóveis já estavam naquele nível de preço alto, que estava ali, sabe, naquela, não sei se vai, sabe aquele momento de preço onde está lá em cima e você não está sentindo meio que Maria Movediça, que eu acho que talvez não vai subir mais? E perguntaram para o Bernanke numa entrevista, mas você não tem um problema com esses créditos imobiliários? Isso aí pode dar um problema, né? É por causa dos preços, se voltar. E ele falou assim, olha, para dar um problema, teria que haver uma queda generalizada nationwide, teria que ter um nationwide price drop em todos os 50 estados americanos. E isso nunca aconteceu. Então, não vejo problema, isso nunca aconteceu. Ou seja, na lógica do cara, porque nunca aconteceu. Nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Mas não deu 2 anos. Foi exatamente isso que aconteceu. Não deu nem 1 ano que começou a acontecer isso aí. Caíram os preços de todos os imóveis em todos os estados americanos. Foi o que quase quebrou o sistema financeiro em 2008. Inclusive com o fim Dessa vez vai ser diferente? Não foi. Não vai porra nenhuma, né? É a mesma, é pior, você nunca fez isso, você é o primeiro, né? Igual, né? Aí, agora, é isso. Quando acabar as cédulas físicas no Brasil, como é que o jogo do bicho vai fazer?
Como é que o tráfico de drogas vai fazer? Como é que a compra de voto vai fazer? Como é que a prostituta vai fazer? Bitcoin. Rapaz, ele pode usar dólar físico, como se usa muito na Venezuela, em Cuba, e na Argentina, no Uruguai. Ou podem ser sintéticos de real e dólar. Eu acredito que vão ser desenvolvidos reais sintéticos. Vão ter plataformas que você vai poder shortar Bitcoin ou alavancar Bitcoin em real, gerando um lending em real. E, por exemplo, muitas pessoas cada vez mais... Vai ter gente lavando dinheiro, né, também. Não, mas isso não é crime. É crime negociar sintéticos, stables? Não, crime, não é. Tô dizendo que ainda vai ter gente, o cara que quer vender alguma coisa, ele monta uma empresa de vender babalu e, na verdade, tá recebendo Pix pra vender droga. Sim, mas como é que o cara do jogo do bicho vai fazer pra pagar? Hoje em dia, o senhor receberia 5 milhões do jogo do bicho na sua conta? Não receberia, que você não recebe um centavo. Conta não, por causa de origem. Né? E como é que ele vai pagar sem existir dinheiro, cédulas físicas? Que o jogo do bicho hoje em dia paga em cash, não é isso? Você chega lá, ele bota em cima da mesa 10 milhões de reais. Como é que é pagar? Ele põe. O problema é você, que conta você vai pôr esse dinheiro, né? Tem que ter... Não, é problema seu. Não é assim que o jogo do bicho paga ou não? Sim. Não é só jogo do bicho, tá cheio de gente que paga tudo em mala aí. Lá em Brasília, por exemplo, tem mala pra caramba. Como é que vai ser? E como é que vai ser? Ele vai pagar em mala de dólar, né? Vamos perguntar pros políticos, né? Como é que eles fazem hoje com as malas deles lá? Com os GEDEL da vida, né? Pois é. Não, GEDEL também tinha euro e dólar. Não era só real. Tinha tudo. Sim. É isso. O governo, acabando com as cédulas físicas, ele vai aumentar a base de arrecadação, o metadado e o controle sobre as pessoas. Exato. Mas todo poder que você abusa, você perde. Exatamente. Ele vai perder um controle, por exemplo. Ele vai perder uma parte das pessoas que poupam hoje em real físico, que vão ser forçadas a utilizar ou Bitcoin, ou stable sintético, ou dólar físico, não é isso? Então são duas fases. Eu estou entendendo que são duas fases do problema. A primeira fase do problema é como sobreviver à avalanche. Porque tudo que eles querem fazer no sistema monetário, eles vão poder fazer depois do... Eles chamam isso de Great Reset. Eu chamo de crash. Eles vão fazer depois do crash. Porque hoje não tem como substituir o dólar como reserva e nem o sistema monetário hoje na quantidade que ele circula hoje. Porque tá tudo bem, tá todo mundo com o seu dinheiro na conta, todo mundo achando que tem riqueza por causa daqueles ativos. Então, primeiro, eles vão deixar que eles sabem que a destruição é inevitável. Porque não tem como crescer crédito para sempre. E não tem como manter a economia rodando com crédito para uma economia que não... E a geração mais numerosa, a geração mais rica da história da humanidade são os baby boomers. É o pessoal que nasceu imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial. Pegou o boom de crédito, pegou o início desse movimento. Por que o crédito, por que o juro caiu durante 40 anos seguidos? Você tinha produção e gente nascendo. Muita gente nascendo. A geração mais numerosa do Japão, da Europa e dos Estados Unidos estava no ápice de produção. Esses caras estavam comprando ativos. Sim. Eles estão diminuindo o yield. E você não tinha pressão inflacionária porque você tinha capacidade ociosa física, muita gente nascendo. Sim. E muita capacidade de produção. Os Estados Unidos tinha feito um motor para a guerra, acabou a guerra, aquele motor industrial passou a produzir para a Europa, para vender para tudo, geladeira, carro. Tudo. A Europa não tinha nada. A Europa tinha sido... toda a indústria tinha sido devastada por bombas e guerra, não sei o quê. Só que nessa década, essa geração, que é a mais numerosa de todas nos Estados Unidos, vai se aposentar. Quando o cara se aposenta, ele fica comprando ou vendendo ativos. Ele passa a ser um vendedor de ativos, não é isso? Uhum. Ele passa a ser um desovador, um aumentador de... Ele não produz mais, ele vai só viver da poupança dele. A pressão de 40 anos de redução de juros tende a se inverter. E o que a China fez? E o que a China fez? Agora, e a China, mais ou menos, a África, a população ainda está crescendo. A China também está nesse destino. O Brasil também, né? A China também está nesse destino. Não, pior, eu sempre falei a demografia que da China a Índia é pior do que a do Japão. vai ser uma potência maior que a China, porque a Índia não tem o problema demográfico que a China tem. A China ficou 40 anos exigindo um filho por família. Tá mais baixo que o Japão. Não tem a fecundidade na China é mais baixa que no Japão. A China não tem como ser primeira potência mundial, nunca, com esse tipo de problema demográfico. O PIB japonês praticamente não cresceu de 1990 até agora. 1990. Tem quantos anos? O Japão está numa recessão, estagnação há 20 e tantos anos. Mas é isso, é porque a população está diminuindo. Começou a cair no 10 mil, 50 mil, 100 mil, agora está caindo 1 milhão por ano. Isso vai acontecer com a China. Pior, porque foi brutal. Eles reduziram a fecundidade sem ter antes ficado ricos como o Japão. Não foi uma questão natural. Foi imposição legal que gerou mal investimento, não é isso? Eu acredito que é possível que nos próximos 40 anos nunca mais a China cresça 2 dígitos. Não é possível não. Eu garanto pra você que não tem mais. Não, inclusive, é porque o problema não é só reduzir o número de pessoas. O velho custa dezenas de vezes mais ao Estado que a criança. O velho hospitaliza, o velho recebe aposentadoria, o velho tem que tomar remédio, não é isso? Você tem um montão de velho na sociedade para pouco adulto, você destrói a produtividade do país.
Essa é a tendência da China que vai sofrer agora, né? O Deus é o mais sábio de todos. Quando ele fala crescei-vos e multiplicai-vos, É pra crescer, tem motivo, é pra multiplicar. É pra fazer mais de 2 filhos, pelo menos, senão você entra nesse problema. O Elon Musk mesmo falou que a maior preocupação dele, quando todo mundo tava falando de IA, ele falou, cara, eu me preocupo muito mais com o crescimento demográfico do que... E, ao mesmo tempo, os globalistas são exatamente o contrário. Eles querem reduzir a população. Por isso que eles querem, por isso que eles querem esse negócio de pouco filho, não sei o quê. Quando um não paga o outro, você vai criando efeito cascata, empresas alavancadas sendo chamadas de margem. E naquele momento, você teve uma destruição muito grande de crédito. Quando você destrói crédito, você destrói moeda, né? Porque a moeda não é só o papel na tua mão. Aliás, é muito pouco papel moeda. A moeda hoje é crédito, é você ter dinheiro, você paga com crédito, com o saldo da tua conta, você tem o teu ativo financeiro, você desconta ele no banco para comprar alguma coisa. Então, o grosso da moeda no mundo, os dólares que circulam no mundo, é crédito. Cada depósito, o banco é permitido fazer vários empréstimos contra aquele depósito. Não tem mais nem como reserva fracionária significa isso. Que os maiores emissores de moeda não são os governos, e sim os bancos. Mas obedecendo regras do governo, de compulsório. E diga-se de passagem, hoje as regras quase não existem mais. O compulsório é zero no sistema bancário americano. Zero. O que entra de depósito lá, você pode emprestar. Aí o dinheiro volta como depósito e você empresta de novo. Basta ter alguém disposto a tomar, você cria moeda. E ele vai controlar quantas pessoas estão dispostas a tomar, porque ele controla quanto é a taxa de juros. E ele controla no curto prazo. Porque no final das contas, a taxa longa é risco. A taxa longa, ele começou um experimento de tentar controlar a taxa longa agora com o QE. Agora, é um mercado muito grande. Quantitative easing, alívio quantitativos. Nós vamos chegar lá. Eu tô fazendo um histórico para depois soltar a bola para você. Mas caralho, como é que vocês não botaram esse cara para ser governador de São Paulo? Botaram um Tarcísio. O cara que tinha acesso a Bolsonaro rápido. Todo mundo, os militares, todo mundo gostava dele, velho. Como é que pode isso, velho? Deixa ele falar. Ele é bom demais pra cair nessa. Caralho, velho. Ele não tinha interesse pessoal de defender o asset dele, eu seria trucidado lá. Rapaz, como é que... Imagina as raposas em cima de mim. Rapaz, os militares gostam de você. Os legalistas gostam de você, os bolsonaristas gostam de você. Você é um cara que entende de economia, entende de história. Puta merda. Como é que botaram esse cara pra ser governador de São Paulo, velho? Tudo isso porque a Lehman Brothers quebrou com eu lá dentro. Aí eu fui parar pra estudar isso aí. Eu só pensava em comprar e vender e operar mercado. Até era ganhar dinheiro, era ganhar dinheiro. Ganhar, comprar. Quando a Lehman quebrou, eu parei. Que porra é essa, né? Fui ressignificar minha vida, porque eu podia ter sido devastado. Eu sei que já acontece. A gente só aprende no erro, né? Só foi na dor. Foi na dor. E aí, então, começou em 1933, os Estados Unidos e o mundo no meio da depressão, e os caras, como é que a gente vai expandir o crédito aqui? A gente precisa imprimir dinheiro, né? Porque o presidente já não era mais o Hoover, era o democrata Franklin Roosevelt, que tinha como ídolo dele na economia um sujeito chamado John Maynard Keynes, que escreveu no livrinho dele que o Estado era o agente, podia ser um agente de crescimento. Gasto público seria bom para... Que é a coisa que nós, como economistas clássicos, liberais e libertários, abominamos gasto público. Mas ele era um democrata, né? O Roosevelt não era um democrata, era progressista, esquerdista. Botou na cabeça dele, o Keynes era o economista, era o Joseph Stiglitz da época, era o Keynes. Todo mundo babava ovo nele. Os esquerdistas, né? Os esquerdistas. Os caras que eram considerados conservadores achavam uma abominação. Nós gostavam do Hayek e do... Isso, aquilo é uma abominação. Do Hayek e do von Mises. Só que naquele momento, o Hayek e von Mises explicam por que teve o crash. Só que aí veio aquela coisa assim... Vamos imprimir dinheiro para salvar. Como eu vou imprimir dinheiro? A gente tem o lastro em ouro aqui. Eu preciso de mais ouro se eu vou emitir mais moeda para emprestar para os bancos. De ouro e ferraram todo mundo. Aí eles fizeram a primeira grande tungada. Primeira grande tungada que deram no mundo. E quem tinha dólar como reserva de valor. Porque enquanto tem o lastro em ouro, é uma reserva de valor. Sim. E você vê, não tinha inflação igual a inflação. A inflação no mundo, de verdade, em dólar, começou a partir de 1932. Porque inflação não é preço. A inflação é do IPCA. Né? Inflação é um fenômeno pura e simplesmente monetário. Aumentou a quantidade de moeda e crédito em circulação, se aumenta a inflação, independente do que... Para onde vai o preço das coisas é consequência. É para onde o mercado quer. Você aumenta crédito, aumenta volume de moeda em circulação, se o mercado quiser comprar imóvel, vai inflacionar o preço do imóvel. Se quiser comprar banana, vai inflacionar a banana. Vai para onde tem oferta e demanda, onde tem a disposição do agente econômico
aplicar aquele dinheiro. E quem pega o crédito primeiro é quem está ganhando, porque sai comprando as coisas antes de subir. Cantilionários. Exatamente. Isso tudo a gente vai concordar em muita coisa. E aí foi a primeira grande passada de perna. Foi o primeiro grande evento inflacionário. Mas porque não tinha caixa para... Deu a crise de 29. Não, eles queriam cobrir Eles não tinham caixa. Não tinham. Não tinha. E aí, olha, bicho, agora eles primeiro compraram todo o ouro que existia em custódia corporativa, todo o ouro no banco. Eles fizeram a apreensão do até ouro. De 33 a 71, ter barra de ouro em casa nos Estados Unidos era crime. Era crime. Eles Dava 10 anos de cadeia. Mas aí eles começaram a gostar da coisa. Igual vai ser com o Bitcoin daqui um dia. Não, peraí. Vamos, a gente vai entrar depois. Tá. Isso é um risco, mas não estou dizendo que vai. Pode ser, pode não ser. Eles podem desenvolver outra teoria depois que tiver, mas isso tem eventos para chegar nesse risco que eu não sei se é real. Eu acredito que até 2033 eles vão fazer exatamente o que eles fizeram com o ouro em 33. Eles podem fazer uma apreensão. Não, apreensão não. Desapropriação iminente também. Dizer, não é ilegal, tem precedente, você recebeu a cotação do dia em dólar. Só que a cotação do dia seguinte vai ser 10 vezes mais. Inclusive com o ouro. Com o ouro eles podem fazer. Mas não, é isso. É porque o Bitcoin hoje, se eles fizerem isso, agora, eles já botam mais Bitcoin no bolso do que ouro. Tem mais Bitcoin em custódia corporativa do que ouro. O ponto é, não dá para fazer isso hoje, porque não tem quantidade de Bitcoin suficiente para tudo que tem de dinheiro circulando no mundo. E não vai ser assim também, porque o que tem de dinheiro circulando no mundo está sujeito a o que aconteceu em 29. Nós vamos chegar lá. Aí você teve sucessivas desvalorizações. Isso tudo porque você teve a Segunda Guerra, precisou de dinheiro. Sucessivas valorizações, o governo americano emitiu dívida para pegar o dinheiro do povo para financiar a Segunda Guerra, tinha os war bonds, né, os títulos de guerra. Depois de 45, os Estados Unidos continuou botando dinheiro para reconstruir a Europa, Japão, não sei o quê, precisou de mais crédito e foram fazendo desvalorização até que chegou num momento na década de 60, no final da década de 60, o próprio Estados Unidos bateu a capacidade ociosa dele e não conseguia produzir mais nada. Estava na tampa. E aí você começou a ter uma inflação mundial. No sentido de que você punha crédito para continuar crescendo e não tinha oferta. Então, o efeito da inflação foi sentido nos preços. Você tinha inflação antes também. Só que ela não era sentido no preço. Sim. Porque você tinha capacidade ociosa, você tinha como aumentar a produção, tudo. Quando você parou, você continua emitindo dinheiro, mas sem mais conseguir aumentar. Aí começou a sentir no preço. Quando sente no preço, acusa no consumidor. Aí fica ruim politicamente. Você pode ter 10 anos de inflação que vai para um monte de coisa e não vai para preço. Você está gerando inflação no mundo, tá desvalorizando a moeda, só que como não está indo no preço da cesta básica, você continua roubando as pessoas sem elas perceberem. Quando bate na capacidade ociosa e começa a dar efeito na inflação, como deu na década de 70, que você teve crise do petróleo, crise do inflação de 2 dígitos nos Estados Unidos, feio, aí, politicamente, o custo de emitir dinheiro começa a ficar caro. O que ele está mencionando aqui chama efeito Cantillon. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha quadruplicou a quantidade de marcos e os preços não subiram. Não imediatamente. Depois teve a República de Weimar e quebrou tudo. É isso, porque durante a guerra, seu filho e seu marido foram para o combate, você vai reformar a casa, você vai fazer turismo. Durante a guerra, você é proibido de comprar fogão, coisas, tá? Então você não tem como gastar o dinheiro. Exatamente. Agora, na hora que acabou a guerra, meu irmão... E lá eles imprimiram... E lá eles imprimiram dinheiro de papel. Por isso que você teve hiperinflação. Igual o dinheiro sem duration. Quando todo o dinheiro é circulável imediatamente, então você pode gerar o fenômeno da hiperinflação. Tá? Igual aconteceu no Brasil, quando você tinha inflação alta aqui, porque o dinheiro não tinha prazo. Os créditos. O crédito era overnight. Então ou você põe o juro lá em cima ou você tinha hiperinflação mesmo. Venezuela, que só tem dinheiro de papel também, o cara sai com um caixote lá. Agora, o dinheiro no mundo não é papel. É crédito. É um contrato de empréstimo que tem prazo. Então, chegou em 1971, acabaram com o padrão ouro. Aí, quando acabaram com o padrão ouro, virou aquela coisa. O dinheiro pode crescer à vontade. Basta ter um banco que resolva emprestar e alguém que resolva tomar. Desde então, você teve primeiro você tem no final da década de 70 a segunda crise do petróleo. Paul Volcker, presidente do Fed americano, atochou, subiu o juro, mas não foi só ele que subiu, o mercado todo botou ele na parede, começaram a botar o Fed Funds para cima e ele teve que aceitar aquela alta e pagar mais pelo dinheiro, ou ele mesmo teria, ou o dinheiro continuaria correndo solto, a inflação continuaria comendo solta. Então o mercado botou o juro para cima, os Fed Funds futuros. Um padrão que nunca voltou, depois foi uma 40 anos de queda. Exatamente. E o mercado de moeda tem um ciclo, tem um certo ciclo, né, de alta e queda. Mas aí depois daquele momento, fruto
da possibilidade de você expandir o crédito sem limite, dali em diante, depois daquela alta, os Estados Unidos, naquele momento, o que aconteceu? Que também reduziu, aumentou. Os Estados Unidos já tinha transferido os principais meios de produção dele para fora dos Estados Unidos. Porque já chegou, a capacidade de produção industrial americana já estava no limite. O que ele fez? Vamos embora, as empresas americanas foram para a Europa, foram para o Japão. Na década de 80, foi o Japão que passou a ser o motor industrial do mundo. 60, 70 foi um fenômeno. Aí chegou a 89 que veio a crise e aí bateu. Mas aí quando o Japão chegou no limite, que estourou no Nikkei, aí foi a China. Década de 90, as empresas globais, americanas e europeias, começaram a botar dinheiro na China. Então, com isso, toda a inflação monetária de impressão de dinheiro não foi para preço, porque na China tinha ociosidade. Então, aí isso permitiu com que eles aumentassem o estoque de dólar de circulação em 1980, 90, 2000, sem gerar a inflação que tinha na década de 70. De Lima de Triffin, é o esquema do milkshake. Porque esses outros países, como eles estão crescendo, eles estão demandando mais dólar, né? Sim. Então, os Estados Unidos nunca vai ser um país industrial enquanto o padrão do mundo for dólar. Exato. Todo mundo tá querendo botar dinheiro lá e fica tudo caríssimo. Porque era a mesma coisa que tinha com o ouro na década de 20. Então, o americano continuou, o americano tinha o capital, porque ele podia emitir. E como os outros países não tinham nada, ele no começo, como é que ele dava o capital para os outros países? Não era por dinheiro, ele punha as empresas lá. Não era dólar que ele dava no começo. Ele falou, vou te dar aqui, o empréstimo que vou te dar a minha empresa vai abrir uma filial aí, vou te dar tecnologia. É um capital válido, porque é valor aquilo. Se você vai dar a tua tecnologia, eu vou montar uma empresa aí, isso é válido. Isso que a China recebeu no começo. Mas é tiro no aí pé ela também, né? Só que ela não tinha para quem vender. Que a tecnologia. Aí o americano fez isso, a China não tinha para quem vender. O americano falou, mas eu consigo imprimir dólar aqui, eu mesmo vou comprar o teu com o dinheiro que eu imprimo. Então, enquanto os Estados Unidos, a moeda for aceita, ele pode fazer isso para sempre. E foi o que aconteceu na década de 90. Com isso, os Estados Unidos passou a ser uma economia basicamente de serviços. Serviço financeiro, a economia, o PIB americano diminuiu o percentual dele de produção industrial e virou um PIB muito ligado a serviço financeiro, a outros serviços. Enquanto isso, o PIB industrial do mundo passou a ser China, Japão ainda tem, China e outros países, com dinheiro americano no começo e com a demanda americana. O chinês vai vender, ele precisa que o americano compre, senão não zera a conta. E aí fica muitos dólares de posse nos bancos centrais asiáticos e não sei o quê, e os Estados Unidos devendo, só que devendo na própria moeda. E toda vez que tem que pagar, ele cria dólar. Cria dólar para pagar. Faz dólar. E quando é tesouro americano, ele não paga, ele emite outra dívida, vende para alguém, pega aquele dinheiro e paga aquela. Vai fazendo ciranda, porque a moeda dele é aceita. Por que a moeda dele é aceita? Porque o Bitcoin ainda não dominou. Porque não, enquanto os Estados Unidos for a principal demanda do mundo, o americano fala, eu compro, mas eu vou pagar na minha moeda. Eu compro. Você precisa produzir... Você precisa sustentar 1 bilhão de bocas aí, você não tem demanda para você produzir renda para sustentar esses caras. Então o maior consumo é lá. Só que para isso funcionar, o cara tem que emitir déficit para sempre e correr uma dívida para sempre. Quando é que isso para de funcionar? Quando as pessoas pararem de receber. Quando ele não conseguir mais financiar a dívida dele. Esse é o ponto. Quando os Estados Unidos, enquanto ele consegue emitir dívida e vender os papéis dele, ele pode ficar fazendo essa brincadeira de comprar produto dos outros para sempre. E isso não vai acabar. Agora, aí nós tivemos todo esse ciclo, vários momentos onde a economia mundial começou a ir mal, os Estados Unidos baixou o juro, falou assim, quando a economia vai mal, baixa o juro, porque o que acontece quando você baixa o juro? Aumenta o crédito. Quando aumenta o crédito, você coloca dinheiro na economia e você dá uma de Keynes de novo. Quando você baixa o juro, não vale mais a pena deixar o dinheiro no banco. Pra você ter um empreendimento como esse aqui, vocês têm um empreendimento aqui, vamos dizer que o retorno de vocês fosse 5% ao ano em dólar. Se a taxa de juros for 6, não vale a pena fazer podcast. Exatamente. Sim. Se a taxa de juros for 3, vale a pena fazer podcast. Eu acho, por exemplo, eu acho o Treasury Bills... Baixa os juros e estimula o mercado. Exatamente. Atividades que não eram viáveis passam a ser. Né? A questão que ele está falando é tudo verdade. Agora, inclusive no Brasil, o percentual de reserva em dólar só faz cair. Especialmente depois do que aconteceu com a Rússia, o maior país do mundo com 5 mil bombas atômicas que não honraram os depósitos do Fed. Será que esses ditadores, essa galera tá mais ou menos disposta a comprar títulos americanos? A China, vários países A questão é que a disposição deles depende se eles tiverem mercado interno, eles podem se dar o luxo de não comprar mais. Inclusive os sauditas quebrando um acordo intergeracional, não é isso? Então eu sempre defendo que não tem como o dólar deixar de ser reserva mundial enquanto, primeiro, o mundo depender da demanda americana. E por quanto tempo o mundo vai depender da demanda americana? Pelo tempo que os Estados Unidos conseguir
comprar emitindo moeda, porque o americano não tem mais renda própria, ele tá tomando empréstimo, igual o governo. Então, quando que isso morre? Então, enquanto o crédito consegue expandir, você tem inflação. Agora, a moeda que é emitida não é mais papel. Então, para mim, não existe hoje condição de você entrar numa hiperinflação. Porque para você entrar numa hiperinflação, você tem que emitir cada vez mais moeda, só que a moeda que você emite, ela não é moeda à vista, ela é crédito. E crédito tem juros e tem prazo. E pode ser bom ou podre. Uma hora o crédito vai morrer. Exatamente. Né? Quanto mais crédito você emite, maior aumenta o serviço da dívida, maior aumenta os juros, que é o peso do elefante nas costas. O custo da dívida é exponencial, isso é um dos princípios das finanças. Então hoje, estima-se que o mundo hoje, entre crédito privado e público, depois de 2020 piorou, por causa da pandemia, que todos os governos, todo mundo emitiu mais dívida. Hoje você tem, entre dívida pública e privada, 400% do PIB, hoje no mundo. Estimativa por baixo, se contar derivativa é mais. 400 a 500% do PIB. Qual que é o PIB mundial hoje? 70 trilhões. 70 trilhões? A dívida mundial, se é 400% do PIB, é 300 trilhões. 450 trilhões. Está 300 trilhões. 300 trilhões, pagando um juro de 4%, não é nem 5 nem 2,5. O do euro é 2,5, do dólar e da libra é 5, o do ien é 1. Vamos fazer uma média de 3,5. Não, e das moedas merda, que é dominação alta, mas, cara, ainda, acaba sendo menos em dólar. Exatamente. Né? Mas o grosso da dívida mundial é nessas 4 moedas. Então você bota um juro de 3,5% aí, ou 4%, em 300 trilhões. Isso dá 4 vezes 6, 12. 12 trilhões. Não, calma, mas só de juros. Mas é negativo, porque a inflação é maior do que isso. Mas não importa, na conta de quem paga juros é nominal, é PIB nominal e dívida nominal. Vamos esquecer a deflação aqui, o deflator. O PIB nominal mundial é 70 trilhões, dívida nominal 300 trilhões. 12 trilhões. 12 trilhões. A conta de quem paga juro é nominal, porque a dívida é fixa. Isso, mas você vai pagar o juro que vai ser menor do que a inflação, né? A desvalorização do principal vai ser menor do que o cupom, né? Agora, e para gerar inflação, hoje, você precisa de mais crédito. Por quê? Porque se você tem 70 trilhões de renda, a renda anual do mundo é 70 trilhões. É quanto o mundo ganha de lucros e salários. 70 trilhões. O que é renda? O que é PIB mundial? A PIB é a soma do lucro das empresas e o salário das famílias. Certo? Que as duas fontes de renda. O lucro do empresário é o salário, é a renda, e o lucro do trabalhador é o salário. Somado isso dá o PIB mundial. Porque o Estado não produz nada. Então tem empresas e pessoas comuns. Somado 70 trilhões. Só os juros que o sistema tem que pagar para carregar a dívida são 12 trilhões. Se eu subtraio 12 trilhões do PIB, se eu tenho que pagar esse juro, e esse dinheiro não voltar a circular... Não, isso é só para pagar, né? Isso sem amortizar sem porra nenhuma. Nada. Agora, se eu tiro do meu PIB para pagar juro e devolvo para os bancos, e os bancos não reemprestam aquilo, quanto que sobra para consumo e investimento? 50 e pouco. O PIB começa a encolher. Você começa a ter queda na demanda. Não, e o PIB também vai encolher por causa da questão demográfica. Agora, exatamente. O mundo foi feito para uma situação que o número de pessoas só se aumentando. Exato. Renato, e 10 vezes pior, desculpa interromper, 10 vezes pior que a dívida é o passivo atuarial. Porque os Estados Unidos deve X. Vai dar default, vai dar. Então, a hora que você falou, eu queria estar disparando nessa hora. Se os bancos não reemprestarem, pelo menos os 12 trilhões que eles recolheram de juro, não existe poder de compra no mundo para sustentar a demanda. Porque de 70 trilhões, você não vai ter nem 50 e nem 60 vai para o consumo, porque você tirou 12 para o banco. Então o banco tem que reemprestar esses 12. E na verdade os bancos estão emprestando mais. Porque hoje o PIB do mundo é tão mais baixo que 12. O PIB do mundo não cresce 20%, não cresce 18%. 70 trilhões, você teria que crescer de 70 para 83 para você poder... Não, e sem aumentar a dívida que você está dizendo. Essa sua projeção é sem aumentar a dívida. Sem aumentar a dívida. Juro, e essa parada demográfica vai cair cada vez mais o PIB, né? Sem reduzir o consumo e investimento do mundo, você teria que crescer o PIB em 13 trilhões, 70 para 83. Isso dá um crescimento de PIB de quase 20%, dá 15% de crescimento de PIB. O mundo nunca mais cresce 3, 4%. A China não vai crescer mais, acabou. Não tem. Então, se não tem, essa ciranda tem data e hora para acabar.